2 Pedro, seu capítulo 3. A gente vai ver alguns versículos. Gente, eu quero, na verdade, não só agradecer, a vida do pastor Vitão, sua esposa, seu filho. Que Deus abençoe vocês, essa igreja tão amável. Minha esposa que está aqui, mas eu quero reforçar algo, tá? A gente não se sente, pastor Vitão, eu falo isso tudo por uma questão de ética, a gente não se sente constrangido de falar da perca do nosso filho. Por quê? Eu acredito, gente, que Deus ele leva tão a sério a questão da confiança, que Ele pode nos dar algumas noites ou dias sombrios para nos empurrar a confiar nele. E Ele leva muito a sério isso. Eu lembro até hoje que quando a gente estava na sessão, ela foi para endoscopia para ver todo o exame de rotina e o médico, não é endoscopia, ultrassom, desculpa gente, mulher sabe mais do que a gente. E aí de alguma forma o médico ele tentou disfarçar isso, ela contando, mas os batimentos não estavam acontecendo. Ele falava, a máquina desligou e eu estava lá, em oração, e nisso a enfermeira ela chega e diz assim, viu, vai até sua esposa porque sua esposa está chorando muito. E nesse período eu acredito aquilo que Charles Spurgeon ele fala, que a gente deve ter uma vida de oração, mas muito mais importante do que uma vida de oração é você estar em espírito de oração. E me veio um texto na mente, Efésios 5,17, que diz assim, por isso não sejais insensatos, mas compreendei qual seja a vontade do Senhor. Bem nesse período que eu fui, e quando a gente chegou na sala, eu cheguei na sala, a gente tinha a notícia do falecimento do nosso filho. E eu entendi aquilo que o próprio Paulo ele escreveu na carta, à igreja de Éfeso. Quando ele fala de compreensão, ele fala de uma questão da intelectualidade estar ligada à praticidade. Pelo fato de eu não só saber sobre Deus, mas eu tornar aquilo que eu sei sobre Deus em prática. Quando ele fala de compreender, ele fala assim, não é de entender. Você nunca vai entender o plano de Deus, mas compreender, por mais que o plano de Deus seja totalmente diferente aos seus olhos. Então a compreensão também se trata de um ato de confiança. E essa compreensão que ele traz no texto, ela faz menção naquilo que o próprio Cristo ele escreveu. O próprio Cristo disse no Sermão do Monte, quando ele falou assim, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ali ele não fala de uma justiça vingativa, terrena. Ele fala da prática da justiça. Então quando fala de confiança, é o fato de eu estar tão na plenitude com Deus que a perca do meu filho, não que não vai fazer falta para mim, mas o meu filho não é meu, o filho não é nosso, é dele. Você entende isso? Amém? Então foi isso que a gente entendeu. E irmãos, entenda isso. Perceba, Ana, ela pedia um filho, mas Deus queria um sacerdote. Perceba isso. Às vezes não, a gente tem que entender que a nossa oração ela tem que estar condicionada à vontade de Deus, tá? E faça isso, que Deus ele fará sempre o melhor para nós. Amém? Gente, vamos lá, 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Como a gente está tratando de reino por vir, ver essa palavra no meu coração, e eu quero transmitir tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. 2 Pedro capítulo 3, seu versículo 11. Seu versículo 11. Na minha versão está um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz assim, visto que todas essas coisas irão de ser assim desfeitas, e dever tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Em algumas versões está em santo trato e piedade. Aí tem o versículo 12, ele fala assim, e esperando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus de fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão ou se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Agora vamos ler. Tem um texto, tem um versículo que eu gosto muito. Versículo 9 aqui, do capítulo 3 de 2 Pedro. Olha o que diz. E o Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a têm por tardia ou demorada, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Primeira coisa que a gente tem que saber aqui, que a vontade do Senhor é que nenhum se perca. Então a gente sabe da questão do plano divino da salvação, do plano de Deus para a humanidade. E não só houve essa restauração na cruz, mas existe todo um plano. E enquanto nós estamos aqui, a gente precisa guardar isso. Enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, nós somos uma igreja militante, amém? Porque nós estamos ainda, lutando contra os principados e potestades. Mas a partir do momento quando a gente vai reinar com o Senhor, quando nós formos reinar com o Senhor, nós vamos ser uma igreja triunfante, tá? Então você vai perceber que nesse contexto, não só da primeira carta de Pedro, quanto na segunda carta, você percebe que são dois contextos diferentes. Por exemplo, se você for pegar o assunto central da primeira carta de Pedro, você vai perceber que ele traz um encorajamento para uma igreja que está sendo perseguida em tempos de tormenta, de tempestades que eles estavam passando naquele momento. Mas se você pegar a segunda carta é uma carta bem mais pastoral, onde Pedro ele relata sobre as ameaças das heresias gnósticas, por exemplo. Vamos para um pouquinho de uma questão um pouco mais teológica. Quando ele fala de heresia gnóstica, ele traz uma ideia de uma doutrina que visa a salvação da alma, não através da fé, mas do conhecimento, ou mais propriamente, através do saber espiritual. Ou seja, estava levantando uma onda de falsos profetas que de alguma forma eles não acreditavam que a salvação vinha através da fé, mas sim do conhecimento, da sabedoria. E não somente isso, mas do saber espiritual. E, gente, entenda, quando há esse período de perseguição, você percebe, ou a igreja ela cresce em perseverança à oração, mas ao mesmo tempo tem o outro lado, que se levantam falsos profetas que venham facilitar esse evangelho, se é que vocês me entendem. Então, ao mesmo tempo que tem uma igreja perseverante em oração, existem aqueles falsos profetas que facilitam a vida, que facilitam a vida do ser humano, e a gente sabe disso, gente, que a gente precisa guardar isso, que o fato agora de eu saber sobre o evangelho, eu não estou mais na questão da ignorância, porque realmente Deus ele não leva em conta aqueles que estão na ignorância, mas o fato de eu conhecer o evangelho agora, gente, eu estou bem-vindo a uma graça, que eu preciso viver essa graça de uma forma muito responsável. Então, observe que o foco da primeira carta é preparar a igreja para o sofrimento, tá? Que se espalhava na época. Só que o objetivo dessa segunda carta foi um alerta de Pedro à igreja acerca de alguns indivíduos que estavam relatando um falso ensino na época. Então, o que Meyer Pierman, ele traz até um comentário sobre isso. Ele diz que quando esse pensamento destaca na primeira epístola de Pedro, se trata do perigo da igreja, das perseguições. Então, Meyer Pierman, ele é um grande comentarista, ele fala que a primeira carta ela está falando de uma perseguição, de um perigo fora da igreja. Qual que é? As perseguições. Mas a segunda carta, ele fala que é um perigo dentro da igreja. E qual é esse perigo? As heresias. O falso ensino. Você está entendendo? Amém? Então, irmãos, eu falo isso, se você está entendendo, porque a gente vai construir, querendo ou não, a pregação, ela é uma linha de pensamento. Então a gente vai desconectando os fios e vamos juntar tudo no final. E vamos chegar numa linha de pensamento para que você venha praticar isso na sua vida. Então, perceba, a gente vê que na primeira epístola temos um Pedro cumprindo a missão de fortalecer os irmãos. Isso está lá em Lucas capítulo 22, só que o que acontece naquele contexto? Se você perceber, o próprio Cristo na última ceia, ele avisa a Pedro. Olha o que ele diz para Pedro: Pedro, Satanás reclamou para vos peneirar como trigo, porém eu, Pedro, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, por isso fortaleça os seus irmãos. Então,
trazendo essa ideia, quando Pedro ele relata isso, né, o fato desse fortalecimento, a gente percebe que o reino por vir também é um reino presente e um reino em movimento, porque o próprio Deus diz, ó gente, se vocês, o próprio Cristo ele diz, ó, é necessário que vocês nasçam de novo, porque aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus, porque a gente percebe que o evangelho ele se torna por fé e não por vista, e não somente esse reino ele está em movimento, mas perceba que não só pare em mim o fato de eu receber o ensino do Senhor, porque o próprio Paulo ele diz, ó, eu recebo do Senhor, mas eu também entrego, porque não para somente em mim. Deus ele é muito grande para caber dentro de você, irmão. Você precisa compartilhar isso para as outras pessoas, espalhar isso para as outras pessoas. Então, quando Pedro ele recebe isso de Cristo, sendo até uma repreensão, vamos dizer assim, em Lucas 22, ele trata isso adiante, trazendo isso à igreja. E na segunda epístola, você percebe um Pedro com a missão de pastorear as ovelhas, protegendo elas dos perigos, né, dos falsos ensinos, levando elas, né, para o caminho da justiça. E você vai perceber isso em João capítulo 21, que na segunda carta de Pedro, sendo ele o pastor, em João capítulo 21, o supremo pastor o pastoreia. Em que sentido? Lembra quando ele chega diante dele e fala assim, Pedro, tu me amas? Lembra? E ele é direcionado por Jesus, quando o próprio Jesus diz para ele, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas perceba, como antes Pedro era. Se você olhar toda a trajetória de Pedro, você vai perceber que Pedro ele era o que, gente? Impossível. Pedro ele cortou a orelha de Malco em João capítulo 18, versículo 10. E é isso que acontece, né? Tem muita gente que está usando a espada de forma errada, que está cortando a orelha de muitos Malcos por aí. E não só isso. Você percebe que além de Pedro ele ser problemático e impulsivo, você tem um Pedro que simplesmente discutiu com Jesus quando João iria morrer. Se você olhar em João capítulo 21, seu versículo 21, você vai perceber também que Pedro ele diz para Jesus em Lucas 22 que nunca o abandonaria. Só que o próprio Deus diz para ele, o próprio Cristo diz para ele, viu, antes que o galo cante, você vai me negar. Então você percebe um Pedro, né, que tudo aquilo que Jesus iria fazer, ele se colocava à frente. Mas preste atenção quando Pedro ele é interrogado em João capítulo 21. O próprio Jesus ele disse em João capítulo 21, versículo 15, Pedro, tu me amas? Perceba que Pedro em toda a sua trajetória ele se dizia amar mais o mestre. Tanto é que ele falava assim, não Senhor, você não vai para a cruz, eu vou por ti. Ah Senhor, lava minha cabeça. Lembra desses episódios na Bíblia? Pedro ele sempre estava à frente. Mas o fato, gente, de Jesus perguntar se Pedro o amava, é porque Jesus sabia a resposta, mas Jesus queria que Pedro se encontrasse em meio a essas situações. Deixa eu te falar uma coisa, Deus ele quer que você se encontre, gente. O fato de você ter um propósito, o fato de Deus ele te vocacionar para um chamado, para uma vocação, Deus ele quer que você se encontre. Ele quer que você tenha uma identidade, mas que você tenha essa identidade pautada nele. Então, Jesus disse pela segunda vez, Pedro, tu me amas, no versículo 16. Aí Pedro, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse pela terceira vez, Pedro, tu me amas. A Bíblia diz que Pedro ele se entristece e disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Sabe o que eu entendo aqui? Que não adianta nada eu falar com a minha boca, sendo que Deus já conhece meu coração. Então, antes de nós fazermos algo para o Senhor, examine seu coração. Gente, a gente tem um poder muito grande, que é o alto poder do exame. É por isso que Paulo ele relata aos Coríntios, falando assim, gente, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. Porque se você não se examinar, e se você comer indignamente, você vai ser culpado do corpo e do sangue do Senhor. Isso é grave, gente. Você tem noção que o fato de você tomar a ceia indignamente, você vai ser culpado da morte dele? Você tem noção disso? É muito sério, é uma sentença. Bem-vindo à graça, gente. A graça, ela tem responsabilidade. Então, perceba isso. Que antes de eu fazer alguma coisa, eu preciso examinar o meu coração.
Por mais que eu sei que eu tenho um coração enganoso e uma mente limitada, mas tem o Espírito Santo para isso, para nos dar discernimento, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então não faz sentido eu honrar ao Senhor com os lábios, mas o meu coração estar longe. Então você percebe, gente, que o amor de Pedro aqui nesse contexto era o amor filéu. Repita comigo, filéu. Filéu significa o amor, filéu significa afeição, prestar devoção, ou seja, é um sentimento que um irmão tem pelo outro, ou aquilo que os amigos experimentam entre si, a amizade. Esse amor filéu trata disso. Só que o que Cristo estava pedindo não era o amor filéu, é o amor ágape. Perceba, o ágape significa o amor, né? Vem de uma origem grega que significa o amor que se doa, o amor incondicional, o amor que se entrega. Então imagine isso, Jesus dizendo: Pedro, tu ágape mais do que a estes? Aí Pedro: não, Senhor, eu filéu. Então quer dizer, Pedro, que tu filéu a mim, pelo menos o amor da terra, Pedro, você tem. Aí Pedro diz: tu sabes, ó Senhor. Isso lá atrás, depois da segunda pergunta. Aí Pedro diz: tu sabes, ó Senhor. Aí perceba, o que Cristo estava mostrando para Pedro? Que Pedro naquele momento ele não tinha nenhuma condição, não estava a ponto de alcançar o amor que Cristo tinha para dar para ele, mas que Cristo desceria até o amor de Pedro e puxaria Pedro a esse amor. Eu explico isso. Como isso, Ronan? Como prova de tudo isso que eu estou falando, quando o Espírito Santo desce sobre Pedro e passa a habitar em Pedro, você vai conhecer o verdadeiro amor de Pedro por Cristo. Tanto é que Pedro ele prega, depois de todo aquele acontecimento de Atos 2, e o que acontece, gente? Mais de 3.000 almas se reconciliam, se aceitam ao Senhor Jesus. Então você percebe que há um encontro, né? Pedro ele tem uma transformação. Então quando se fala, por exemplo, de reino por vir, gente, para que a gente faça parte desse reino, é necessário que a gente viva uma vida de arrependimento. Porque quanto mais eu conheço sobre Deus, mais eu sei quem eu sou. Porque pelo fato de eu ter uma vida de relacionamento com Deus, eu sei que Deus ele é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus reto, é um Deus que tem os seus princípios, e eu preciso praticar esses princípios. Mas quanto mais eu sei sobre a divindade de Deus, mais eu também sei quem eu sou. Eu sou um pecador, eu tenho um coração enganoso, uma mente limitada, e que eu careço da ação do Espírito Santo, para que eu viva cada vez mais uma vida de prática, né, em justiça. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Então perceba que não há nada mais libertador quando você vive uma vida de entrega total a Deus. Pedro ele escreve essas cartas, gente, pelo fato dele se tornar uma carta, através da ação do Espírito em sua vida. E não só isso, me veio um versículo que às vezes a gente acaba lendo a Bíblia e a gente não repara tanto, mas não repara alguns detalhes. Tem um versículo que eu comecei a amar esse versículo, que é quando Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, seu versículo 27. Quando eu disse isso, que Pedro ele escreve as cartas pelo fato dele se tornar uma carta, é porque realmente me vem esse versículo quando Paulo ele diz: gente, eu esmurro o meu corpo e faço dele como escravo, para que depois de eu ter pregado aos outros, eu não venha a ser reprovado. O que ele está tratando aqui? Claro que a gente entende que Deus ele criou as coisas naturais para explicar sobrenaturais. Ali ele está falando sobre um atleta que se prepara para uma maratona, ele sacrifica o seu corpo, ele coloca o seu corpo ao máximo no treinamento para que alcance o seu galardão, a sua recompensa. Ele traz isso para o espiritual, trazendo de que forma? Eu vou esmurrar o meu corpo, fazendo o meu corpo o meu escravo, não indo para as minhas paixões, mas sacrificando, matando a minha carne, para que depois que eu pregar, eu não venha a ser reprovado. Porque eu entendo assim, gente, que a mensagem que eu prego vai me pregar. Tipo assim, a mensagem que você prega vai pregar você. Você entende isso? Porque quando você tem uma consciência ativa, realmente você entende que, imagine, como eu posso falar isso?
o fato de vocês terem um líder espiritual hoje, o pastor Vitão, isso é uma cobrança diária, a todo momento, pelo fato de ele pregar, e realmente ele precisa viver aquilo que ele está falando. Então há essa cobrança não só para ele, mas para todos nós como igreja. Então, trazendo toda essa trajetória de Pedro, né, a gente vai perceber isso, que o tema dessa segunda carta, quando Pedro ele escreve, você percebe que ele está querendo dizer assim, o resumo da segunda carta é: o conhecimento completo de Cristo é uma fortaleza contra o falso ensino e contra a vida imoral, gente, tá? Então essa segunda carta de Pedro, ela enfatiza, gente, o combate contra os falsos mestres que praticavam uma moralidade frouxa e começavam a lançar sérias investidas contra a igreja, penetrando no seu interior. Então, por que Pedro ele escreve uma carta contra o falso ensino? Gente, porque Pedro ele entende, não só Pedro, mas Paulo ele entende também que a igreja é o único lugar que se ensina que para viver é necessário morrer. Glória a Deus. Ou seja, a moralidade frouxa aqui revela a falha na questão não só sacerdotal, mas na questão de filiação, pelo fato de ele estar também na nova dispensação. Então, o próprio Pedro ele diz, olha o que Pedro ele diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, aos quais pertencem a Deus, para anunciais as grandezas daquele que vos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então, quando se fala dessa moralidade frouxa, gente, eu guardo algo comigo, que em casa de sacerdote frouxo, o bezerro de ouro ele faz a festa. Ou seja, presta atenção. Por quê? Porque existem os Moisés, que são temidos disciplinadores, levantados por Deus, que não negociam seus valores, mas porém também existem os Arãos, gente. Meu Deus do céu. Existem os Arãos, que são admirados, olha, estou todo arrepiado, gente, que são admirados pelo povo, que se submetem ao povo, lhe dando-lhe bezerro de ouro, gente. Então, ao mesmo tempo que existem os Moisés, que são temidos homens de Deus, que são levantados por Deus, que são aqueles que disciplinam, existem os Arãos, que são frouxos, e de alguma forma são convencidos pelo povo. E, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, a gente tem que tomar um cuidado, né? Eu falo muito para minha esposa sobre isso, porque a gente sai muito frustrado dos altares, né, amor? A gente fala isso, e graças a Deus por isso, porque não é a gente que faz, é o Espírito Santo que faz. Porque o dia que você sair confiante do altar, desconfie disso. A gente sempre, quando a gente está aqui, não só isso, quando a gente está aqui, a gente se sente, gente, mal o dia inteiro, porque a gente está sensível à voz do Senhor, a gente pede a Deus uma palavra, porque a gente quer que a igreja não somente saia cheia do poder de Deus, mas também consciente que ela precisa praticar a palavra do Senhor Jesus. Então guarde isso. E a pergunta que eu quero deixar para vocês, gente, da onde que Arão ele tirou aquele molde de bezerro de ouro? Porque a Bíblia não fala de onde ele tirou, mas fala que a Bíblia não fala de onde ele trouxe, mas perceba que ele pega todos os ouros do povo. E aí fala, ele tinha o molde do bezerro, e ele pega os ouros, trazendo isso, gente, vocês são crentes maduros, vocês sabem o que eu estou querendo dizer. O falso ensino é para isso, perceba. E se você for olhar no texto lá, o bezerro de ouro ele estava atrás da Arca da Aliança, gente, atrás do altar, desculpa. Então perceba que atrás da Arca da Aliança, então perceba que há uma falsa doutrina, há uma falsa adoração, porque em vez do povo estar adorando a Deus, simplesmente eles estavam adorando. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, perceba, é por isso que nessa linha de sacerdotes tem Moisés e Arão. É por isso, irmãos, que em alguns lugares
a mensagem que predomina sobre esses ambientes cristãos se popularizou, ganhando a simpatia do povo. Detalhe, não só a simpatia do povo, aliviando o sofrimento da alma deles, mas é uma mensagem perversa, porque abandona o espírito dos homens à condenação eterna. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque quando Pedro ele refuta a igreja sobre esse falso ensino, ele está querendo dizer: gente, toma cuidado com esse falso ensino, que eles vão aliviar vocês do verdadeiro evangelho. Claro que a gente precisa entender, o evangelho não é você parar de sofrer, mas o evangelho é você aprender a sofrer para não parar. É tipo assim, quando Paulo ele fala: eu aprendi a estar contente, gente, tanto padecer de necessidade, quanto também de fome, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele entendeu que na fraqueza dele existia uma graça que abastecia ele todos os dias. É uma graça, gente. Quando ele fala realmente a minha graça te basta, essa palavra basta, ela vem de uma ideia de abastecer. É isso que ele está querendo dizer. Quando você está fraco, Paulo, a minha graça te abastece, e o meu poder te aperfeiçoa na sua fraqueza. É aí que Paulo ele entende, ele tem o orgulho, vamos dizer, o orgulho santo, porque ele fala: aí que eu me orgulho nas minhas fraquezas, porque eu sei que quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Então perceba que Pedro, na sua carta, ele enfatiza o respaldo sobre aqueles que eram contra o seu ensino, ao qual eles negavam, gente, a realidade da volta de Jesus. Quando Pedro ele relata isso, você vai perceber, depois você lê lá 1 Pedro e 2 Pedro. Alguns comentaristas dizem que essas duas cartas, né, são poucamente pregadas, mas perceba que na primeira, como eu disse, eles dão um encorajamento para que eles venham, ele dá um encorajamento para que a igreja possa passar pela perseguição, tendo uma alegria em Cristo. Na segunda carta é contra esse falso ensino. Então esse falso ensino da época eram pessoas, falsos mestres, que viviam a sua vida na imoralidade, não somente também vivendo uma graça irresponsável, e detalhe, eles não acreditavam-se na volta de Jesus. É por isso que Pedro ele adverte aos leitores acerca dessas heresias. Aí ele traz até, eu quero trazer até a vocês o que Paulo ele diz na igreja da Galácia. Olha o que Paulo ele diz, gente, Gálatas 5,17, gente, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, gente. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ok? Mas entenda, vocês não devem, essa liberdade tem uma condição. Não devem, gente, andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, vocês foram chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Tem um texto que às vezes a gente passa batido, mas presta atenção. Lembra quando o próprio diabo transporta o próprio Cristo no cume do monte? Gente, eu tenho TDAH, eu esqueço algumas coisas aqui, mas vai me ajudando, vamos lá, pregando junto com vocês. E aí, perceba que o fato de o diabo se aproximar, perceba, gente, que Satanás ele não tenta quem está vazio, porque aquele que está vazio já está no estado que ele quer. Só que ele tenta quem está cheio do Espírito Santo, porque Cristo vai para o deserto, ele se aproxima. O fato dele falar que ele é filho de Deus, o fato dele falar para o próprio Cristo: se tu és o filho de Deus, é porque ele ouviu isso de algum lugar. Ele ouviu lá no dia do batismo, eu tenho certeza disso. No próprio batismo do Cristo, quando a pomba desce, quando o Espírito Santo desce, em forma corpórea de uma pomba, aí uma voz do céu fala: esse é o meu filho amado. Eu tenho certeza que ele ouviu dali, não é possível. E aí, quando ele é trazido, quando ele é levado ao cume do monte, tem um versículo que diz assim, o diabo ele fala assim: se tu és o filho de Deus, salta-te daqui para baixo, porque está escrito que o Senhor te dará ordem aos teus anjos. Exatamente. Qual que é a intenção do diabo, gente? Que você peque confiando na graça. Você está entendendo isso? Olha, estou arrepiado, é sério. Você peque, a intenção do diabo é essa, que você peque, porque ele fala: está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos
ao teu respeito, para que te guarde, para que você não tropece com o teu pé em pedra. Ou seja, o diabo, ele quer te fazer pecar confiando na graça. Só que tem algo mais grave ainda. O fato de você pecar confiando na graça é como se você trouxesse Deus para a sua desobediência. Você está entendendo? Então, quando ele diz, Paulo diz isso, ele está falando disso, gente. Nós somos livres, gente, mas não vamos dar ocasião à carne. Até Pedro, na sua primeira carta, ele adverte. Pedro, capítulo 2, seu versículo 16. Ele fala assim: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, só que não os useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Então Pedro, ele alerta para o fato desses falsos mestres do engano estarem decididos a desviar os cristãos do caminho da verdade e da santidade, prometendo-lhes uma falsa liberdade, que nada mais é que libertinagem. William Barclay, ele diz assim, que esses falsos mestres, eles eram antominianos, ou seja, eles usavam a graça de Deus como justificativa para pecar. É terrível, gente. Então esses falsos mestres, denunciados por Pedro, alegavam que não importa o que alguém fizesse com o corpo, pois os atos eternos, que segundo eles criam, não afetavam o homem. E aí, consequentemente, levavam esses homens para uma vida imoral. Só que também tem um outro lado, gente. A gente tem que tomar cuidado, que tem muita coisa que é falta de caráter sua. Eu vou dar um exemplo de por isso que eu falo que o falso evangelho, gente, ele é tão complicado, o falso ensino, que, um exemplo, se tem uma igreja sadia e alguém prega um falso ensino, se é que me entendem, demora muito, gente, para um pastor que entende das Sagradas Escrituras voltar com a igreja novamente para o verdadeiro ensino. Porque são palavras que são lançadas, gente, e isso é algo muito perigoso. E perceba, tem muita gente que está, por exemplo, espiritualizando moral. Esse falso evangelho aí, que estão por aí, às vezes eles espiritualizam aquilo que é moral. Vou dar um exemplo. Numa igreja tem um casal que o esposo ele trai a mulher por adultério. Só que a mulher, ela acha que é demônio. E ela chega no pastor: pastor, isso é demônio que está tentando meu marido. Só que daí o pastor fala assim: não, isso não é demônio, é falta de caráter dele, porque ele está te traindo. É falta de caráter. Se torna uma questão de mudança de mentalidade. Só que daí, como a consciência dela está cauterizada porque ela acha que é demônio, ela vai procurar alguém que aceite que é demônio. Concorda comigo ou não? Você está entendendo o quanto que, por exemplo, uma consciência cauterizada, ela prejudica o ser humano? E que bom que você tem uma consciência ativa, irmão. Porque a consciência altiva, o fato, quando você peca, gente, você volta imediatamente. Lembra os discípulos no caminho de Emaús? Os discípulos, depois que Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos, Jesus desaparece, a Bíblia diz que imediatamente eles voltam para Jerusalém, porque não dá para eu ficar num lugar onde Deus não está. O arrependimento também é o fato de eu estar no lugar onde Deus está, onde a vontade de Deus está pré-estabelecida. Então, trazendo sobre isso, a gente tem que tomar um cuidado, irmão, sobre isso. Então, o Wisber, ele já dizia que a igreja ela tem que ser despertada regularmente, a fim de que o inimigo não encontre os adormecidos e nem se aproveite da letargia espiritual. E eu gosto disso, gente, dessa questão não só quando eu falo eu gosto disso, eu falo da questão da aplicação. A noiva, ela tem que tomar um cuidado de ela não ficar no sono, espiritualmente falando. Sabe por quê? Porque a gente tem que tomar um cuidado, irmão. O fato da gente, se a gente se adaptar ao falso ensino, a gente não vai conhecer quem Deus verdadeiramente é. Eu vou dar um exemplo de Cantares 5, por mais que Cantares ele é um poema, mas preste atenção. Cantares 5 tem um noivo que está no jardim, se desfrutando das suas delícias, só que ele chega na porta da noiva, ele bate: noiva minha, amada minha, abre a porta. Só que a Bíblia fala que os orvalhos, as gotas da água da chuva começam a cair sobre a cabeça do noivo, ou seja, ele já estava lá há muito tempo. Tipo, já é noite, o noivo continua chamando. Já é tarde, o noivo continua chamando.
A meia-noite está perto de chegar e o noivo continua chamando. Você está entendendo? E nesse processo tem uma noiva adormecida que ela se estremece pelo noivo, porém ela não tem nenhuma disposição de colocar as suas vestes e abrir a porta para que o noivo entre. Só que aí o que o noivo faz? Ele coloca o perfume na fresta da porta, e esse perfume estremece a noiva de amor. Quando ela se levanta, coloca as suas vestes, ela passa a mão na porta, ela se estremece com o perfume. Imagine, irmão, se ela se estremece com o perfume do noivo, imagine com a presença do noivo de amor por ele. Só que aí ela abre a porta, o que acontece? O noivo não está lá. E tem muita gente que está se contentando com o perfume. Só que uma hora o perfume vai acabar. E a presença? Você está entendendo? Às vezes o falso ensino vai fazer de você, às vezes, só se contentar com perfume, com uma sensação de você estar no culto e sentir um arrepio. Mas cadê a presença, gente? Porque mais do que um perfume do noivo é eu ter a presença dele dentro do meu coração. Você está entendendo? Porque uma hora essa sensação vai acabar. Uma hora o culto vai acabar, o arrepio vai acabar, mas cadê a presença? Então, Pedro, ele está alertando uma igreja, gente, diante de uma perseguição. Diante de uma perseguição, gente, contra os cristãos na época. Então, Pedro, ele, nessa carta, ele declara simplesmente, não só o fato de um respaldo contra o falso ensino, mas ele declara a veracidade das Escrituras, a unidade das Escrituras. Então você percebe que o que Pedro ele está querendo dizer, que a palavra de Deus, gente, é a nossa fonte de regra de fé e prática. Poucos livros eles reformam, poucos livros informam, mas somente a Bíblia transforma. John Lyle Moody, ele disse uma vez, ele disse assim, que a Bíblia não foi nos dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar vidas. Então guarde isso. A Bíblia é a nossa fonte de regra de fé e prática. Detalhe, você percebe que o próprio Pedro chama esses falsos mestres de escarnecedores. E detalhe, gente, o escarnecedor aqui que ele está falando, não é somente aqueles que negam intelectualmente as verdades de Deus, mas eles zombam e escarnecem dela. Por isso que fala escarnecedores. Ou seja, vamos destacar aqui umas verdades sobre a pessoa que é falso mestre. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Ou seja, o tempo em que surgirão os falsos mestres, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Ou seja, à medida que o tempo avança para o fim, aumenta cada vez mais o número de falsos mestres, gente. Pois nos últimos tempos serão caracterizados pelo crescimento da iniquidade e pelo abandono da verdade, conhecido como a apostasia. Eu gosto muito de falar isso. Por o aumento da iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Iniquidade, gente, não é um pecado de alguém que é incrédulo. Iniquidade é pecado de crente, tá? Iniquidade é pecado de crente. Ou seja, vamos transferir isso para uma ideia também interior. Por isso que nós devemos crescer em unidade, não só em unidade em poder de comunhão, mas também confessando uns aos outros os nossos pecados. Por quê? O que ele está querendo dizer? Isso aí, ó. Por aumento da iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Ele está falando assim, por aumento do pecado dentro da igreja, o amor de muitos lá fora vão se esfriar. Eu explico isso para você. Porque se a igreja estiver em iniquidade, os que estão lá fora não vão encontrar na igreja uma... Fugiu a palavra agora, mas como se fosse uma... Exatamente, um exemplo. Não vão encontrar, é como se fosse assim, vamos dar um exemplo. Você chama alguém para ir na igreja. Vamos no culto hoje? A pessoa fala, e eu ir no culto para ser igual a você? Você está entendendo? Esse lance de exemplo, de cuidado. É por isso que a gente tem que fazer o autoexame. Então, um desses pontos aí dos finais dos tempos serão o que? A apostasia. E detalhe, gente, se você for olhar na Bíblia, fala assim, porventura quando, isso é tenebroso, porventura quando o Senhor voltar, achará fé na terra? Então imagine, se nos finais do tempo já tem apostasia, imagine quando ele voltar.
Será que ele vai achar fé na terra? De que sentido que ele está querendo dizer, gente? É só os remanescentes, aqueles que permanecerem até o fim. É por isso que nós devemos guardar a nossa fé, combater, não os bons combates, mas o bom combate, porque se trata de propósito, terminar a carreira e guardar a nossa fé, para que em momentos como esse a nossa fé não venha a ser abalada. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Parece que eu falei muito, mas já é 9h10. Vamos lá. Vocês aguentam 5 minutinhos, gente? Amém? Amém, amém. Então, perceba, nos últimos dias vão ter escarnecedores, não só isso, apostasia. Vamos lá, o que mais? Lembra dos tempos de Noé, onde o povo escarneceu da ideia do julgamento, e os cidadãos de Sodoma ridicularizaram a possibilidade da cidade pecadora ser destruída por fogo e enxofre. Então os falsos mestres agora eles estavam o quê? Zombando da ideia do inferno e do vindouro julgamento desse mundo. Tem um cara chamado Simon Kistemacher, ele diz assim que o escárnio não deve ser confundido com a zombaria. Eu explico isso, calma gente. Por exemplo, a zombaria, ela retrata a frivolidade. O que é frivolidade? Pouca importância. Mas o escárnio já é um pecado intencional. Você está entendendo? Tipo, o fato da pessoa ser escarnecedora, ela faz isso intencionalmente, ou seja, com a consciência nisso. Você está entendendo? É diferente de uma zombaria, que se trata de pouca importância. Vamos dar um exemplo. Essa zombaria, por exemplo. Vamos dar um exemplo, tá, gente? Zombaria, por exemplo, quando às vezes você fala de Jesus para alguém, ela zomba de você. Ela deu pouca importância. Mas o fato do escarnecer aqui, gente, é essas coisas que você vê por aí, e você sabe, e que a pessoa às vezes ela sabe que é o que é certo, mas ela faz o que é errado, mas de uma consciência totalmente pautada nisso, tá? Na sua decisão de escarnecer o nome do Senhor. E ai daquele, gente, que escarnecer o nome do Senhor. Eu gosto de um texto, mas me dá medo esse texto de Hebreus, mas não vou lembrar o capítulo e versículo, mas ele fala assim: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, esse escárnio, ele acontece, por exemplo, ou essa zombaria, vamos dizer assim, ela ocorre quando deliberadamente alguém demonstra desprezo por Deus e por seu Filho. Então, gente, que haja temor em nossas vidas. Não queira ser culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque assim, o que uma pessoa pensa, isso revela o que ela é. Uma doutrina errada desemboca numa vida errada, gente. O ensino errado desemboca numa vida totalmente errada. Uma vida totalmente errada. É por isso que vocês, como maduros da fé, eu acredito que essa liderança aqui, essa igreja, elas têm incentivado vocês, não é essa palavra que eu quero dizer, mas conquistar algumas coisas no secreto. Eu explico isso. Porque o sacerdote nosso tem que ser restaurado. Você é sacerdote do seu lar. Vamos dar um exemplo. Você tem condições, meu irmão, quando você é cheio do Espírito Santo, de você colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Eu vou dar um exemplo disso. Às vezes as pessoas... O pastor, ele vai orar, gente, mas busque no secreto isso. Eu conheço uma pessoa que ela pedia sempre para o pastor, ela mora lá em Capivari, ela pedia sempre para o pastor orar por ela, porque ela estava com um diagnóstico de câncer. Só que ela entendeu que o sacerdote dela precisava ser restaurado. Sabe aonde o tumor na cabeça dela, sabe aonde esse tumor foi curado? No secreto, em oração. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O sacerdócio nosso precisa ser restaurado, gente. É aquela questão, Ronan, eu tenho o poder de transformar as pedras em pães? Tenho. Porém o diabo oferece proposta, mas Deus oferece propósito, irmão. Você entende isso? Quando o diabo diz para o próprio Cristo: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Você tem poder para transformar as pedras em pães. Porém não foi Deus que falou, mas foi o diabo. Porque se você transformasse as pedras em pães, aquele gosto poderia ser até de pão, mas o peso é de pedra. Você entende o que eu estou querendo dizer?
Você entende ou não? Por quê? Não foi Deus que falou, foi o diabo que falou. Então guarde isso. Você tem poder, desde que esse poder seja usado para a glória de Deus. Lembre-se disso. A unção que você tem não é sua, é de Deus. Esse dom que você tem não é seu, é de Deus. Deus, ele dá sem arrependimento, porém vive uma vida de aprovação, irmão, porque Deus, ele pode te usar com uma vida errada, porém você sabe o resto. Vamos adiante. Então você percebe que uma pessoa, quando ela pensa, revela o que ela é. Uma doutrina errada desemboca numa vida errada. Então, você percebe qual que é o motivo da zombaria desses apóstolos, que o próprio Pedro questiona ele e chama ele de escarnecedores. É porque eles simplesmente tinham o desejo de continuar a sua vida no pecado. E aqui eu encerro. O reino por vir, gente, ele se trata não só de uma santificação no presente, mas também numa eternidade no presente. A pessoa que ia falar no futuro, né? Porque normalmente a gente fala assim, plante hoje para colher amanhã, né? Mas é uma santificação no agora, para uma eternidade no agora, gente, tá? Porque de alguma forma, quando você vive uma vida pautada nos princípios do reino, gente, automaticamente você está debaixo de uma paternidade, você está debaixo de uma graça, de uma misericórdia que vem sobre a sua vida todos os dias. E aí você percebe que você vai vivendo de fé em fé, de glória em glória. Amém? Vocês entenderam a mensagem, igreja? Amém? Se coloque em pé no nome de Jesus. Posso orar, pastor? Pode? Gente, assim como o pastor Vitão falou sobre essa questão da alegria da salvação, eu quero enfatizar até sobre isso. Nós devemos ser alegres no Senhor, porque a nossa comunhão com Deus faz Deus alegre. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a minha comunhão com Deus faz Deus alegre. Então essa alegria dele me transforma em força, porque eu sei que eu estou debaixo de uma vontade, debaixo de uma direção, debaixo de um propósito. E Deus, ele se agrada disso. E pode ter certeza, quando você está debaixo da vontade de Deus, meu irmão, você começa a viver o favor do Senhor. Eu não estou falando isso, gente, de bênção, porque você é uma bênção. A bênção está já com você. Isso é notório isso. Mas vamos ter a alegria da salvação mediante as adversidades da vida. Aquilo que vier, independente, gente, o que vier na sua vida, se vem uma tempestade na sua vida, lembre-se, foi Ele que disse, passemos a outra margem. Porque não importa para onde eu vou, mas o importa é com quem eu vou. Eu estou com Ele, então isso já basta. Se eu estou com a presença dele, isso já basta, porque não importa o tamanho da travessia, o quanto de ventos vai vir sobre a minha direção. Por mais que eu sei que o meu ponto fixo é o barco, eu sei que eu estou com ele. Aí eu aprendo com ele, no barco dormindo, e quando eu estiver na prisão eu vou dormir também. Amém? Amém? Porque o evangelho, ele é pedagógico. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Queremos te pedir para, como uma igreja madura que nós estamos se tornando e querendo mais disso, ó Deus. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha nos conduzir à sua vontade, que o Senhor venha nos conduzir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, porque eu sei, Jesus, que o querer vem depois daquilo que eu preciso. E o que eu preciso, Jesus, é ser uma pessoa, Pai, dependente do Senhor. Assim como Davi, antes de qualquer guerra, ele corria para a fortaleza. Eu quero correr para a fortaleza, porque vale muito mais eu estar em teus braços, eu estar no Senhor como uma firme rocha, e tendo a boca com um novo cântico, e a minha boca cheia de riso, Senhor, do que eu estar, Senhor, em outros lugares onde não é a sua vontade, onde não é o lugar que o Senhor me colocou. Então, ó Pai, que o Senhor venha nos encorajar, ó Pai, a batalhar nos tempos difíceis, para que nós venhamos experimentar, Senhor, da boa, Senhor, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque a sua vontade é aquilo que precisamos. Nós queremos ser refém, Senhor, Pai, ser refém do Senhor, porque nós queremos, ó Pai,
procurar o Senhor, nós queremos ter intimidade contigo, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, nós não viemos, Senhor, atrás de bênçãos, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, somente a sua vontade, somente o teu querer sobre a nossa vida, porque o ser, ó Pai, o ser é qualificação para eu ter algo, e o que eu vou ter, ó Pai, o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quiser. É por isso, Deus, nós te adoramos e nós te bendizemos no nome do Senhor Jesus. E você diz amém.